Havia um homem no Brasil que escrevia poesia como quem ergue um prédio. Um poeta que trocou o lirismo das lágrimas pela exatidão do cálculo, que dispensou os sentimentalismos para alcançar a lucidez da linguagem nua. João Cabral de Melo Neto não escrevia para consolar. Escrevia para cortar. Era como se, ao contrário de muitos outros poetas que sorviam inspiração no desespero, ele usasse a disciplina como tinta, a objetividade como ritmo e a secura como força. Em um país onde a poesia tantas vezes se confundiu com emoção derramada, João Cabral preferiu o rigor, a precisão, a contenção. Não escrevo por inspiração, mas por transpiração, dizia. E ali, nesse gesto de recusa do excesso, ele fundava uma nova maneira de fazer poesia brasileira. Uma que não se aproximava do leitor por sedução, mas por impacto. Uma que não se curvava à beleza decorativa, mas que mirava a beleza da clareza, da verdade dura, do mundo tal como ele é, sem filtros. É quase uma ironia que seu nome se ligue a uma das obras mais tocantes da nossa literatura. Morte e Vida, Severina. Um poema dramático sobre a saga dos retirantes nordestinos em busca de um pedaço de vida entre tantas formas de morte. Mas João Cabral escreveu esse lamento social sem lamento. Construiu versos sobre a seca, a fome, o abandono, como quem traça plantas de um edifício, com exatidão, medida, geometria. E foi justamente aí que sua arte tocou mais fundo, no contraste entre a miséria representada e o rigor da linguagem, que a expunha. Era como se sua contenção fosse, paradoxalmente, o que mais nos fazia sentir. Essa abertura não é apenas para um poeta. É para um operário da palavra, um engenheiro do verbo, um artesão da secura. João Cabral foi tudo isso, e mais. Foi alguém que ousou escrever contra a maré, que nunca quis ser popular, mas terminou por ser fundamental. A austeridade da sua voz poética se impôs pelo que tinha de mais raro: autenticidade. Na sua poesia, a palavra não era ornamento, era estrutura. E ele a usava com a precisão de quem sabe que cada sílaba tem peso, que cada pausa carrega um sentido, que cada rima é uma responsabilidade. A sua poesia é como o semiárido que tantas vezes retratou. Árida, sim, mas plena de verdade, de vida subterrânea, de força silenciosa. E é por isso que hoje a gente abre as cortinas do tempo para olhar para esse homem que fez do silêncio matéria de verso, que enxergou a grandeza no sofrimento contido, que do alto da sua disciplina poética nos ensinou que a emoção também pode ser enxuta, e por isso mesmo mais intensa. Prepare-se, porque por trás do livro Morte e Vida, Severina, há o rigor de uma vida dedicada à precisão da poesia. E essa travessia, como toda travessia sertaneja, é árdua. Mas é nela que se revelam as verdades mais profundas. Se essa história já te provocou alguma imagem, compartilha nos comentários qual trecho de Morte e Vida Severina mais te marcou. Ou se você ainda vai descobrir essa obra. E claro, se essa jornada te emociona, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos seguir juntos por trás dos livros. Autor e obra. João Cabral de Melo Neto nasceu em 1920 em Recife, mas sua literatura parecia ter sido moldada não só pelas águas do Capibaribe, como também pelas pedras do sertão. Era um poeta da contenção, um homem de poucos gestos e palavras exatas. Ao longo de sua trajetória, firmou-se como uma das vozes mais singulares da poesia brasileira do século XX. Distante da musicalidade romântica que marcou muitos de seus contemporâneos, João Cabral criou uma linguagem própria, arquitetônica, seca, disciplinada, quase ascética. Sua obra desafia rótulos. Ele não foi um poeta de amores perdidos nem um cronista de belezas efêmeras. Foi um engenheiro das palavras, um artesão das ideias. O verso para ele era um trabalho de construção, algo a ser moldado, medido, esculpido com rigor. E é, justamente por essa abordagem racional e laboriosa, que sua poesia nos atinge de forma tão precisa. Ela não nos inunda como uma enchente, ela nos fere, como uma lâmina.
Morte e Vida Severina, publicada em 1955, é sem dúvida sua obra mais emblemática. Um auto de Natal nordestino, uma peça poética que encena a caminhada de Severino. Um retirante que atravessa a Caatinga em direção ao litoral em busca de um lugar onde a vida pese mais do que a morte. Mas o que encontra pelo caminho é a repetição do mesmo. A mesma seca, a mesma fome, a mesma dor. Um ciclo de miséria tão brutal quanto o cotidiano é uma obra que expõe, sem ornamentos, as mazelas do Brasil profundo, mas o faz com uma linguagem que não grita, que murmura, que não chora, que aponta. João Cabral, ao contrário de outros autores que mergulharam na temática social com patos e emoção, opta por uma escrita austera, objetiva, que confia na potência do real para comover. E é exatamente nessa contenção que reside a sua força. Severino não é um herói, no sentido clássico. Ele não tem poderes nem glórias. Ele é qualquer um, ou melhor, é todos. Todos os brasileiros marginalizados, invisíveis, condenados à travessia permanente. Mas, paradoxalmente, é na figura desse homem comum que João Cabral constrói um dos momentos mais extraordinários da literatura brasileira. A poesia aqui não é consolo, é denúncia, é espelho. João Cabral foi também diplomata. Viveu na Espanha, na França, na Inglaterra, em vários cantos do mundo. Mas nunca se desconectou do seu Nordeste natal. Pelo contrário, foi de longe que o viu melhor. A aridez da paisagem, o peso do sol, a desesperança das estradas. Tudo isso está em sua poesia, transposto em forma de precisão estética, de ritmo enxuto, de olhar agudo. Ao longo de sua carreira, recebeu os maiores prêmios literários do país. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1968, embora sua obra sempre tenha mantido uma postura de ruptura, porque João Cabral não escrevia para agradar, escrevia para desvelar. E nisso, talvez, esteja sua maior contribuição para a nossa literatura. Se Morte e Vida Severina é leitura obrigatória nas escolas, não é por acaso. É porque ali, naquele texto aparentemente simples, vive uma complexidade rara, a de traduzir a dor de um povo sem clichês, a de iluminar a escuridão com palavras duras, mas justas. E agora, te convido a comentar aqui embaixo. Você conheceu esse livro na escola? Que lembrança guardou dele? Ou será que ele te atravessou depois, já adulto, em outro contexto? Vamos compartilhar memórias, porque é nelas que os livros continuam vivos. Infância e origem. Para entender a poesia de João Cabral de Melo Neto, é preciso antes pisar o chão onde ele nasceu. Recife, 1920. Não o Recife das pontes românticas, mas o da desigualdade nítida entre os casarões de elite e a pobreza do sertão que se infiltrava pelas bordas da cidade. Era o Pernambuco das secas, das grandes famílias de engenho, do coronelismo ainda entranhado na estrutura social. Foi nesse ambiente de contrastes que João Cabral veio ao mundo, membro de uma linhagem que misturava prestígio político, poder, econômico e raízes rurais. Seu pai era comerciante de algodão e, como tantos homens da época, carregava a figura do chefe austero, quase silencioso. Sua mãe, no entanto, era mais afeita à sensibilidade, e foi através dela que João teve os primeiros contatos com a literatura, especialmente a francesa. Mas se é verdade que nasceu entre livros, também é fato que a paisagem ao redor lhe ofereceu outra educação. A do sertão árido, do gado magro, da sobrevivência. A infância de João Cabral se repartia entre a capital e o interior. Passava longos períodos no engenho da família, em São Lourenço da Mata, região da Zona da Mata Pernambucana. Ali, o menino tímido observava o mundo com olhos atentos e silenciosos. A fala era rara. João sofria de fortes enxaquecas desde cedo, o que o levava a longos períodos de isolamento. Foi nesse recolhimento forçado que ele desenvolveu o hábito da introspecção. Desde pequeno, preferia o papel à conversa,
o pensamento, a expressão, ruidosa. Não há em sua infância grandes tragédias, mas há uma constante sensação de deslocamento. João não se encaixava no estereótipo do menino expansivo. Era contido, metódico, quase obsessivo com os detalhes. Essa personalidade mais fechada, aliada à vida entre o litoral e o sertão, moldaria o estilo que mais tarde se tornaria sua marca, uma poesia de contenção, de precisão e de vigilância emocional. Foi também na infância que ele desenvolveu um fascínio pela materialidade das coisas, os engenhos com suas engrenagens, os rios, as pedras, a arquitetura simples das casas de taipa. Tudo isso ficava registrado em sua memória com uma nitidez quase fotográfica. Anos mais tarde, essa relação com o concreto se transformaria na principal estética de sua escrita. Uma poesia que não flutua, mas que finca os pés no chão. Ainda jovem, ele demonstrava certa aversão ao lirismo excessivo. Dizia que a poesia não precisava de lágrimas, mas de lucidez. Que o papel do poeta não era o de embriagar o mundo com palavras bonitas, mas de revelar suas estruturas. Essa ideia, plantada ainda na juventude, germinaria com força ao longo de sua carreira. João Cabral nunca foi o menino que se encantava com as rimas fáceis. Era o garoto que decifrava o mecanismo da frase como quem desmonta um relógio. Sua infância não foi marcada por arroubos emocionais, mas por uma espécie de aprendizado silencioso da realidade. E talvez seja exatamente por isso que sua obra consegue tocar com tanta precisão os pontos cegos da existência. Porque ela não vem do delírio, mas da observação aguda. O menino dos engenhos não sonhava ser poeta, mas mesmo sem saber, já carregava dentro de si todas as palavras que mais tarde seriam esculpidas com rigor quase matemático. Porque no fundo, João Cabral sempre foi isso, um escultor do real. Um menino que aprendeu desde cedo a escutar o mundo, mesmo quando ele só falava em silêncio. E você? Já conhecia essa parte mais íntima da infância de João Cabral? Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu. Vamos mergulhar juntos nesse universo tão singular. Primeiros obstáculos. Para João Cabral de Melo Neto, a dor nunca precisou ser gritada. Ela se instalava em silêncio, como uma pedra dentro da carne. Desde cedo, aprendeu que o sofrimento pode ser metódico, contínuo, crônico. Ainda criança, foi acometido por enxaquecas violentas que o acompanhariam por toda a vida. Não era apenas uma dor de cabeça. Era uma prisão sensorial. A luz machucava, os sons cortavam, o movimento era impossível. Nessas horas, o pequeno João se recolhia a um quarto escuro, onde a única saída era o silêncio. Um silêncio que, mais tarde, viraria poesia. A convivência com a doença foi seu primeiro trauma, e de certo modo sua primeira escola estética. Enquanto outras crianças corriam no engenho, João experimentava o confinamento. Não o confinamento físico, apenas mais um tipo de exílio interior. Foi ali na clausura involuntária que ele começou a arquitetar o olhar agudo que marcaria sua obra. O olhar que percebe nas frestas o essencial. A dor lhe ensinou a contenção. A condição crônica lhe impôs um rigor. E talvez por isso, sua poesia nunca tenha sido excessiva, mas sempre precisa. Outro obstáculo marcante veio com a dificuldade de comunicação. João era tímido de forma radical. Sentia-se deslocado, estrangeiro dentro dos próprios gestos. Falar em público era um tormento. A oralidade, que em muitos poetas é ferramenta de sedução, nele era quase um fardo. Sua fala era contida, pausada, cuidadosa, como se temesse ferir o mundo com palavras mal escolhidas. Assim, preferia escrever. O papel se tornou refúgio, e a linguagem, um território onde ele podia ser inteiro. Mas havia ainda outro conflito: o pertencimento. João vinha de uma família tradicional, com raízes nos engenhos da Zona da Mata. Era, ao mesmo tempo, parte da elite e observador do povo. Cresceu assistindo à discrepância brutal entre a casa grande e a senzala, entre o patrão e o trabalhador, e essa visão dividida do mundo o marcou profundamente.
Ele carregava dentro de si a contradição de quem pertence e, ao mesmo tempo, critica. Sua poesia, sobretudo em Morte e Vida Severina, nasce desse incômodo. A necessidade de expor o Brasil que se oculta atrás da fachada da ordem. No início da juventude, outro trauma silencioso foi se firmando: o medo da loucura. João tinha casos de distúrbios psíquicos na família e convivia com o fantasma da instabilidade mental. Era uma angústia que não verbalizava, mas que transparecia em sua obsessão por controle. O poeta passou a desenvolver rituais quase obsessivos de revisão, cortes, estruturação métrica. Escrever, para ele, era também uma forma de manter-se são. A poesia funcionava como arquitetura contra o caos. Não era catarse, era contenção. E havia ainda a sensação de inadequação diante do próprio tempo. Quando jovem, João Cabral se sentia desajustado à sensibilidade dominante. Enquanto a maioria dos poetas exaltava o sentimentalismo e a musicalidade, ele já intuía outra via: a do pensamento frio, da imagem dura, da palavra seca. Essa diferença o isolava. Muitos o viam como um poeta sem alma, incapaz de lirismo. Mas ele insistia: a emoção não precisa ser espalhafatosa para ser verdadeira. Os obstáculos para João não foram espetaculares. Foram contínuos. Um acúmulo de pequenas solidões, de dores contidas, de silêncios impostos. Mas foi a partir dessa experiência que ele ergueu uma das obras mais potentes da literatura brasileira. Sua poesia nasce, não do trauma exposto, mas da cicatriz bem curada. Da ferida que aprendeu a falar com precisão, e não com desespero. Porque, no fundo, João Cabral nos ensina que o verdadeiro drama não é o que grita. É o que persiste, é o que sobrevive, em silêncio. Formação. João Cabral de Melo Neto formou-se antes dos diplomas. Foi educado nos choques entre o sertão e o engenho, no contraste entre a pedra e a água, entre a secura das paisagens e a complexidade da linguagem. Sua formação intelectual não seguiu um caminho tradicional de escolas prestigiosas ou universidades de renome. Ele mesmo diria mais tarde que aprendeu a escrever lendo obsessivamente, com fome e disciplina. Era autodidata por convicção e necessidade. Ainda jovem em Recife, mergulhou no mundo dos livros como quem busca ar. Lia tudo o que podia, de literatura francesa à poesia espanhola, passando por tratados de arquitetura e jornais locais. Essa pluralidade de leituras moldou uma mente curiosa e, ao mesmo tempo, exigente. Mas sua inclinação para a poesia surgiu de forma quase científica. Não se tratava para ele de inspiração. Era método, escolha de palavras, controle absoluto sobre a forma. João estudava a linguagem como um engenheiro observa o concreto, buscando resistência, equilíbrio e função. Foi nesse espírito que começou a escrever seus primeiros poemas. E desde o início, sua poesia destoava do lirismo da época. Enquanto seus contemporâneos se guiavam pelo fluxo emotivo, João escrevia versos secos, rascantes, quase áridos. Seu primeiro livro, Pedra do Sono, publicado em 1942, já anunciava esse traço. Uma poesia que recusava o sentimentalismo, mas que mergulhava profundamente no pensamento. As palavras não escorriam. Elas se assentavam, uma a uma, como pedras na construção de um sentido. A publicação de Pedra do Sono não teve repercussão imediata. O livro foi recebido com estranheza. Muitos críticos não sabiam o que fazer com aquele poeta jovem que falava em geometrias, em arquiteturas verbais, que eliminava adjetivos e abafava metáforas. Mas João não cedeu. Ao contrário, intensificou sua busca por uma poesia que fosse mais forma do que confissão. Menos carne, mais osso. Menos música, mais silêncio. No mesmo período foi aprovado no concurso para diplomata e começou a carreira, no Itamaraty. A diplomacia lhe ofereceu o deslocamento físico que o isolava ainda mais. Madrid, Londres, Dakar, Marsella, cidades onde viveu como estrangeiro
e onde desenvolveu, talvez sem querer, uma poética do exílio. A vivência fora do Brasil o levou a olhar seu país com um estranhamento fértil. Foi fora que começou a escrever O Cão Sem Plumas, uma das obras mais contundentes sobre a miséria do Nordeste, e foi fora que reafirmou o compromisso com a poesia que denuncia sem gritar. João via a escrita como um ofício, tinha horários fixos para escrever, disciplina militar e uma revisão incansável. Muitos de seus poemas passaram por dezenas de versões antes de chegar à forma final. O texto era, para ele, um objeto a ser lapidado. Nunca uma simples explosão de sentimentos. Essa postura o afastou dos círculos boêmios e dos salões literários. Ele não queria ser o poeta encantador. Queria ser o poeta operário, construtor de linguagem. Influenciado pela tradição concreta e pelas vanguardas europeias, João Cabral criou uma forma única de fazer poesia social sem panfleto, poesia emocional sem derramamento. Seus primeiros textos já denunciavam a injustiça, mas com bisturi, não com grito. Em vez de idealizar o pobre, expunha sua fome com a precisão de um relatório. A beleza de sua obra estava justamente na aridez, na secura calculada, no despojamento, que revelava a tragédia por trás do gesto contido. Seus primeiros escritos não foram apenas o começo de uma trajetória literária, foram também um manifesto silencioso contra a estética dominante, uma recusa em aceitar o poema como confissão banal. Ele queria mais. E conseguiu. Transformou a secura em estilo, a disciplina em arte e o silêncio em voz. Porque, para João, Cabral escrever não era se libertar, era se conter até o ponto máximo da explosão. O grande conflito. O maior conflito de João Cabral de Melo Neto não foi com o mundo exterior. Foi com a própria sensibilidade. Uma guerra íntima, travada em silêncio, entre o sentir e o dizer. Ele, que nasceu poeta em um Brasil de excessos líricos, escolheu ser o avesso do que se esperava. Um poeta que rejeitava o sentimentalismo, que expulsava a metáfora fácil, que combatia a emoção com rigor técnico. E, no entanto, por trás da secura de sua linguagem, havia um turbilhão que ele se recusava a mostrar. Seu conflito pessoal era, em essência, um duelo entre contenção e intensidade. João convivia com dores profundas, físicas e existenciais. Desde jovem sofreu com fortes enxaquecas, uma sensibilidade crônica à luz e ao som, que o deixava recluso e exausto. Durante anos lutou contra essas crises debilitantes que o isolavam dos amigos, das festas, da vida comum. Mas nunca usou esse sofrimento como matéria direta de seus versos. Seu corpo doía, mas o poema não chorava. Essa escolha estética, de afastar-se da emoção como matéria-prima, não nasceu do conforto, mas da recusa. João não confiava no impulso. Achava que a emoção, quando não domada, mentia. Preferia a arquitetura à catarse. Seu verso era seco não porque faltasse sentimento, mas porque o sentimento em excesso o ameaçava. Era como se cada poema fosse um dique, contendo a enchente de um mundo interior que ele temia ver transbordar. Ao mesmo tempo, João era um homem dividido entre mundos. Nordestino de origem, diplomata de profissão, vivia uma vida de deslocamentos. Não tinha uma casa fixa, um lugar para chamar de seu. Viajou pela Europa, pela África, pela América Latina, sem nunca abandonar o sertão da infância, que voltava obsessivamente em sua obra. A paisagem seca, o rio Capibaribe, o lixo e a lama do Recife, tudo isso o assombrava, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Esse exílio contínuo gerava outro tipo de conflito, o do pertencimento. João não era um escritor popular, tampouco se sentia parte das elites culturais. Era solitário em seu tempo. Enquanto outros poetas faziam da dor um espetáculo, ele a transformava em cálculo. Mas por trás da rigidez, havia angústia. A fome nordestina, por exemplo, o atravessava de forma visceral. Não como uma causa política a ser defendida, mas como uma ferida aberta, constantemente exposta à linguagem. E havia ainda o conflito com a própria poesia. Para João, escrever era sempre um processo árduo.
Nunca acreditou em inspiração. Escrever era como operar uma máquina com peças ruidosas que exigiam precisão absoluta. Às vezes, passava anos sem escrever um único verso. Outras vezes, reescrevia obsessivamente o mesmo poema até que ele funcionasse. A angústia da forma o consumia. Era ao mesmo tempo seu cárcere e sua salvação. Talvez o maior paradoxo de João Cabral tenha sido esse: negar a emoção no verso, mas viver uma vida cheia de tensões emocionais. Ele sofreu com a distância dos filhos, com o fim de casamentos, com a incompreensão de parte da crítica. Era um homem afetado pela brutalidade do mundo, mas que se recusava a traduzir essa dor em lamento. Preferia a denúncia objetiva, a imagem exata, o poema que corta em vez de acariciar. Esse conflito, entre emoção vivida e emoção contida, moldou toda a sua obra. Fez dele um dos poetas mais originais da literatura brasileira. Um autor que não cedeu à tentação da lágrima fácil, que desconfiava do lirismo como quem desconfia de um espelho. E por isso mesmo seu silêncio dizia mais do que muitos gritos. João Cabral viveu entre abismos, mas soube, como poucos, transformar esses abismos em arquitetura e fazer da contenção sua mais poderosa forma de expressão. Obra icônica. Foi em meio ao exílio voluntário da diplomacia, entre despachos e cidades estrangeiras, que João Cabral de Melo Neto escreveu sua obra mais conhecida, Morte e Vida Severina. Um livro que, ironicamente, nasceu da recusa ao lirismo, mas que se tornaria uma das maiores expressões de empatia da literatura brasileira. O poeta que evitava a emoção, que punha a forma acima do sentimento, acabou criando uma tragédia nordestina em versos tão secos quanto emocionantes. A gênese do poema está ligada à Espanha, não ao Brasil. João estava em Barcelona quando começou a escrever Morte e Vida Severina, em 1954. Distante do sertão, aproximou-se dele com mais nitidez. A saudade o aguçava, mas não o fazia ceder ao saudosismo. Pelo contrário, Cabral aproximou o Nordeste da racionalidade do teatro espanhol, da objetividade do alto religioso, da estrutura dos autos de Calderón de la Barca. Quis criar, à sua maneira, um auto de Natal nordestino. Um nascimento encenado entre retirantes e coveiros. Morte e Vida Severina não nasceu de um impulso. Foi arquitetado como uma construção precisa. Cada estrofe, cada palavra foi escolhida com o rigor de um engenheiro. João não queria uma obra que se lamentasse da miséria. Queria que a própria estrutura do poema fosse reflexo dessa escassez. Por isso, os versos são curtos, repetitivos, secos como o chão rachado da caatinga. A linguagem é simples, quase oral, mas não há descuido nela. Tudo foi cuidadosamente planejado para ecoar a marcha lenta e dolorosa dos retirantes. O protagonista do poema, o Severino, é um homem sem rosto. Ou melhor, é todos os rostos. Ele se define pela morte, Severino porque é severo viver onde ele vive. É um personagem coletivo, símbolo de milhões de nordestinos que deixam o interior em busca de vida, mas só encontram mais morte. A narrativa acompanha essa travessia, da seca ao mangue, do sertão à cidade, em uma romaria silenciosa, sem fé nem milagre. O impacto do poema foi imediato. Ao contrário das obras anteriores de João Cabral, muitas vezes recebidas com estranhamento ou frieza, Morte e Vida Severina tocou o público, talvez porque, mesmo com toda a contenção formal, ali estava um grito contido, mas impossível de ignorar. Pela primeira vez, João se permitia falar do sofrimento de forma mais direta, ainda que sem derramar o verbo. E o país ouviu. O livro foi publicado em 1955, mas ganhou projeção nacional em 1966, quando foi adaptado para a televisão pela Rede Globo, com trilha de Chico Buarque. A encenação foi um marco. O poema, antes lido em círculos intelectuais, agora chegava ao povo, o mesmo povo de que falava. Foi como se Severino voltasse para casa.
João Cabral, que sempre defendeu uma poesia útil, viu sua obra ganhar função pública. Morte e Vida Severina virou denúncia, documento, resistência. Mas a ironia persistia. O poeta que sempre se esquivou da emoção, que se recusava a ser confessional, foi quem escreveu um dos poemas mais comoventes da literatura brasileira, e sem abandonar seus princípios. Não há sentimentalismo em Morte e Vida Severina. Há dureza, há ritmo, há economia verbal. E ainda assim, há comoção. Porque a grandeza do poema não está no exagero, está na precisão com que diz: o indizível João Cabral construiu Morte e Vida Severina como um arquiteto ergue uma ponte sobre o abismo. Com cálculo, com matéria bruta, com equilíbrio. E no final, o que se vê não é apenas o trabalho técnico, é a travessia, lenta, silenciosa e necessária, de um povo inteiro rumo a uma vida possível, ainda que severa. O sucesso. Morte e Vida Severina foi, paradoxalmente, o momento em que João Cabral de Melo Neto tornou-se popular, ainda que ele próprio jamais tenha buscado essa popularidade. Acostumado à recepção tímida de seus livros anteriores, compostos com frieza engenhosa, viu-se agora diante de algo raro para um poeta de seu tipo. A consagração ampla, quase imediata, sem precisar diluir sua estética, nem comprometer seus princípios. Mas esse sucesso não veio exatamente com a publicação do livro em 1955, e sim com o impacto que sua adaptação para a televisão causou em 1966. Quando Morte e Vida Severina foi transformado em espetáculo pela Peça da Globo, com direção de Roberto Freire e música de Chico Buarque, o Brasil viu-se refletido em versos que até então pareciam circulares, fechados em si. A transmissão em horário nobre transformou o poema dramático em símbolo nacional. E ali estava João, o diplomata contido, o arquiteto das palavras, ganhando os olhos e ouvidos de um país inteiro. É curioso. O poeta do rigor, da contenção, da recusa ao apelo sentimental, alcançou a emoção coletiva com um texto que se recusava a emocionar da forma tradicional. João tocou o público justamente porque não tentou tocá-lo. E essa honestidade estética teve consequências poderosas. Não se tratava mais apenas de um poema difícil, de interesse acadêmico. Morte e Vida Severina entrou para o imaginário nacional, passou a ser encenado em escolas, lido em praças, declamado em protestos. Tornou-se um clássico vivo. Essa aceitação pública, no entanto, não alterou o comportamento de João. Ele não se deixou seduzir pelo sucesso. Continuou o mesmo homem austero, o mesmo poeta de disciplina férrea, avesso a entrevistas, resistente à celebridade. Nunca deixou que o prestígio de Severina o distraísse de sua missão: fazer da poesia uma máquina de pensar. Seguiu escrevendo como quem edifica, obra após obra, verso após verso, sem ruído emocional. A fama, se é que chegou, bateu à porta, mas ele não a convidou para entrar. No campo da crítica, o reconhecimento também foi consolidado. Morte e Vida. Severina passou a figurar entre os grandes marcos da literatura brasileira do século XX. A obra foi traduzida para diversas línguas, publicada em antologias no exterior, estudada nas universidades como símbolo de uma poética que conjuga forma e ética. Era, afinal, um texto sobre o Brasil, mas um Brasil sem enfeite, sem folclore. O país dos miseráveis, dos retirantes, dos que atravessam o mapa em busca de uma vida que não seja só morte. Mas nem tudo foi celebração. Em certos círculos mais ortodoxos, João Cabral foi acusado de frieza excessiva, de estetizar a miséria. Alguns leitores sentiam falta da compaixão explícita, do lirismo solidário, da denúncia visceral, como se o compromisso político devesse vir sempre com lágrimas. João, no entanto, respondeu com silêncio e coerência. Seu projeto era outro: tornar visível a dor sem explorar a lágrima, e nisso foi intransigente. O sucesso de Morte e Vida Severina também selou um lugar definitivo para João Cabral entre os grandes nomes da literatura brasileira. Em 1968,
Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ainda que sua relação com a ABL sempre tenha sido, no mínimo, protocolar. Recebeu prêmios, homenagens, convites, muitos dos quais recusou. Continuava a preferir a solidão da escrita à exposição dos salões. Era como se o homem se recusasse a coincidir com o mito, e talvez aí esteja a maior consequência de seu sucesso. João Cabral tornou-se referência sem concessão. Mostrou que era possível escrever sobre a miséria com precisão técnica, que era possível emocionar sem ser emotivo, que a poesia podia ser engenho, mas sem perder a humanidade, e que o Brasil, em sua dor mais árida, podia ser traduzido, não só com lágrimas, mas também com pedra, cal, enxada e palavra. O legado. O legado de João Cabral de Melo Neto é um edifício construído com pedra e precisão, sem ornamentos, sem rendas, mas profundamente necessário, como a arquitetura de um abrigo num sertão em chamas. Sua poesia, forjada contra a ideia de inspiração como sopro divino, ergueu-se como um gesto de ofício, um trabalho quase operário, onde o poeta é um pedreiro da palavra. E, paradoxalmente, ao rejeitar a emotividade fácil, João legou à literatura brasileira uma das obras mais comoventes do século. Influenciar não foi sua meta, mas influenciar foi o que ele fez. O poeta que cortou os excessos da linguagem abriu caminho para toda uma geração que entendeu que a forma é, ela própria, uma ética. Sua recusa ao sentimentalismo criou um espaço onde a emoção brota da contenção e não da exaltação. Muitos jovens poetas, ao lerem João Cabral, descobriram que é possível escrever sobre a dor sem chorar, que o rigor pode ser revolução. Do ponto de vista formal, ele instituiu uma ruptura, recusando o verso livre que tanto dominava o modernismo tardio, reafirmou o poder da métrica, do ritmo, da construção minuciosa. Sua poesia é quase música concreta, sem a doçura melódica, mas com a pulsação crua do real. João foi, nesse sentido, um arquiteto que desenhou uma cidade poética com linhas retas, arestas bem marcadas, espaços vazios que dizem mais do que 1000 metáforas. Mas o conteúdo que ele construiu dentro dessa forma rígida foi tudo menos frio. Ao colocar o sertão no centro de sua poética, João Cabral alargou a geografia literária do Brasil. E não foi o sertão romântico nem o mítico. Foi o sertão da morte repetida, do nascimento precário, da vida que sobrevive na beira do nada. Foi a literatura da escassez, do silêncio, da repetição do sofrimento. Em vez de dar voz ao Severino, João deu-lhe estrutura, um palco, um tom, uma cadência que nos força a escutar. Morte e vida severina tornou-se, com o tempo, quase um ritual público, lido em escolas, encenado em teatros populares, declamado em protestos e manifestações. É um poema que ultrapassou a página para entrar na experiência coletiva do país. O Nordeste árido de Severino tornou-se o Brasil possível para milhões de leitores. E o poeta que se dizia incapaz de emoção direta tornou-se, sem querer, um símbolo de empatia. Na crítica, sua obra é estudada como paradigma. Difícil pensar, em qualquer estudo sério da poesia brasileira do século XX, que não passe por ele. Poetas como Ferreira Goulart, Augusto de Campos, Ana Cristina César e até contemporâneos mais recentes reconheceram nele um marco. Uns seguiram seus passos de contenção, outros, ao contrário, reagiram contra sua frieza. Mas todos, de alguma forma, tiveram de dialogar com sua presença. João Cabral se tornou régua e compasso da poesia nacional. Além disso, sua atuação, como diplomata, sempre paralela à poesia, ajudou a projetar a literatura brasileira no exterior. Representando o Brasil em países como Espanha, Senegal e Inglaterra, João levou consigo não apenas sua obra, mas um Brasil profundo, contraditório, árido. Sua poesia ganhou traduções cuidadosas, publicações internacionais, reverência de críticos estrangeiros. Era como se, com ele, o mundo entendesse que a literatura brasileira também podia ser rigorosa, dura, intelectual. Ainda hoje,
Cada leitura de seus versos exige atenção. Seus poemas não se entregam facilmente. Resistem, como o chão seco do sertão, exigindo escavação. Mas quem se dispõe a escavar encontra ali não apenas beleza, encontra verdade. Encontra um Brasil fora do folclore, um poeta fora da moldura romântica, uma arte feita como se faz um muro que protege, com firmeza, com cálculo, com compromisso. João Cabral de Melo Neto não foi apenas um poeta importante, foi um divisor de águas. Depois dele, a poesia brasileira teve que escolher entre o excesso e o essencial, entre a inspiração e o ofício, entre o grito e o silêncio trabalhado. E mesmo os que não seguiram seu caminho, seguiram a sua sombra. Porque a pedra que ele lançou no chão da poesia ainda reverbera, como um marco, como uma advertência, como um convite ao rigor. Para finalizar, no fim, João Cabral de Melo Neto nos ensinou a beleza que nasce do controle, a emoção que floresce no contorno do silêncio. Seu nome talvez não estampe camisetas nem ocupe as vitrines com o apelo das frases feitas, mas ele permanece como o cimento invisível de uma arquitetura que sustenta a literatura brasileira moderna. João não escreveu para ser amado, escreveu para ser necessário, e nessa necessidade se tornou insubstituível. Ao longo desta travessia pelas veredas secas e precisas de sua poesia, vimos como ele moldou uma voz diferente. Uma voz que não grita, não suplica, não se confessa, mas que pensa, que estrutura, que observa. Uma voz que fala da morte, da vida, do sertão, do operário, da dor, do esvaziamento do homem, tudo sem elevar o tom. Como se a poesia fosse uma lâmina fina, cortando com exatidão o tecido da realidade. O que há por trás do livro Morte e Vida Severina? Um homem que observou o mundo com o olhar técnico de um engenheiro e a escuta moral de um poeta. Um autor que preferiu os bastidores ao palco, que desconfiava da emoção fácil e, por isso mesmo, nos deixou uma das obras mais emocionalmente poderosas do século XX. Um poeta que aceitou a solidão como método, que escavou no silêncio o lugar exato da palavra justa. Há quem diga que João Cabral é árido, que seus versos são frios, calculados. Mas talvez essa seja a armadilha mais generosa de sua obra. Pois o que parece árido é, na verdade, uma proposta ética. A poesia como precisão, não como desabafo. E é exatamente aí que sua literatura toca fundo, na recusa do excesso, na valorização do que é essencial. João nos ensinou que não é preciso gritar para ser ouvido, que o rigor também pode ser um ato de amor. Seu lugar na literatura é como o do engenheiro que, ao construir, a ponte desaparece na paisagem, mas se a ponte se mantém é por causa dele. Ler João Cabral é atravessar essa ponte, e ao chegar do outro lado somos outros, mais atentos à palavra, ao ritmo, ao Brasil escondido debaixo da poeira poética. Sua obra nos pede silêncio, não como ausência, mas como gesto de escuta. Ao encerrarmos este episódio de Por Trás do Livro, talvez reste menos uma imagem do autor e mais uma impressão contínua de sua voz contida. João Cabral não queria nos seduzir, queria nos acordar. E acordar, neste caso, é abrir os olhos para o sertão interno, para a pobreza estruturante, para a dignidade seca do Severino que há em tantos de nós. Não há ornamentos, apenas a realidade, transcrita com rigor. E se é verdade que uma faca só lâmina corta sem mostrar o sangue, João Cabral é essa faca. Sua poesia continua ali, na gaveta da consciência, pronta para abrir caminho quando o mundo parece embolado demais em retórica, emoção e barulho. E João nos mostrou como cortar, como limpar, como recomeçar a partir do essencial. Se esta travessia te tocou, te inquietou ou te fez ver o Brasil com outra nitidez, compartilhe este episódio. Deixe seu comentário, sua impressão, sua lembrança de quando leu João Cabral pela primeira vez. E siga conosco no Por Trás do Livro, porque as grandes histórias não estão só nas páginas, estão nos silêncios que as moldam.